Olá, amigos! Estamos começando o nosso programa Vida Saudável, hoje com meu amigo Bruno Negrini. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Cristina Lopes. Bruno Negruni, né, que a origem seria Negrini, mas a nossa família saiu Negruni, nós gostamos muito, aprendemos a gostar do Negruni e não queremos mudar. Já desde, acho, do meu bisavô, talvez assim, trocou para o Negruni por motivos não sei quais, tá? Então, o Bruno Negruni é 55 anos de Montenegro. Ah, que beleza, que beleza. Bruno, então, assim, ó, hoje tu está sendo entrevistado aqui pela Cristina Lopes aqui no nosso programa, sendo que essa semana passada, dia 18, se iniciou a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. E você é um participante da Irmandade Alcoólicos Anônimos aqui de Montenegro. Eu gostaria que tu contasse para nós um pouquinho da tua história. Tá bom, querida. Eu sou um participante de Alcoólicos Anônimos aqui de Montenegro, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de homens e mulheres que que compartilham suas forças e esperanças, né? Se reúne com o objetivo principal de se manterem sóbrios e ajudar o outro alcoólico a se manter em sobriedade. Então, eu estou nessa caminhada já há mais de 30 anos, né? Tô no caminho dos 34, graças a Deus. Mas a gente não conta, assim, esse período, né, de idade. Se conta 24 horas, porque, na verdade, a vida é feita de 24 horas. Dia, né? É mais um dia. Então, veja assim, como é que eu comecei? Que me deu o estalo de começar? Eu sou crente de Deus, né? Tenho a minha religião, sou cristão, sou católico, e eu acredito que foi assim uma mãozinha, né? Uma mãozinha lá que o Espírito Santo lá me mostrou, né? Como ele mostra para todos, aquele que quer vai, aquele que não quer não vai, né? Então, quando eu tinha uns 35 anos de idade, eu descobri a Irmandade de Alcoólicos Anônimos aqui em Montenegro, o grupo IBA de Alcoólicos Anônimos, que até hoje funciona, está aqui nos sindicatos metalúrgicos, toda segunda e quinta-feira, e eu me identifiquei muito com aquele grupo, até porque, para surpresa minha, o que acontece até hoje, quando a pessoa chega no grupo, se surpreende, porque tem pessoas que tu nem imaginava que estavam lá. Sim. Vou fazer uma mera comparação, mas, por favor, não vão entender mal. Eu chego lá e me encontro com a Cristina Lopes. Não, eu estou aqui, eu faço parte também. A gente tem uma ideia do que é um grupo de alcoólicos anônimos, mas quando se vai visitar como amigo, né, ou buscando um recurso para um vizinho, para um sobrinho, para um filho, para um tio, sei lá, a gente se surpreende com isso. E eu, quando cheguei no grupo, me surpreendi realmente e me identifiquei logo com o grupo. Identifiquei, experimentei a terapia das 24 horas, né? O programa de 24 horas, a filosofia de Alcoólicos Anônimos, que é uma filosofia de vida, não só para alcoólico, mas uma filosofia de vida. Fazer o primeiro passo, reconhecer que eu sou impotente. Quem consegue reconhecer que é impotente? Estou achando que nós mandamos no mundo, né? Sim. E a gente não manda nada, né? Então aí vem, né? O primeiro passo, segundo passo, terceiro passo de Alcoólicos Anônimos, eu considero assim fundamental na minha recuperação, e acredito que da maioria, reconhecer que eu sou impotente perante o álcool. Depois, segundo passo, vim a acreditar, né, voltei a acreditar que um poder superior a mim, Deus, na forma como eu concebo, poderia, e esse poderia aqui é que é importante, né, poderia me devolver a sanidade. Não é vai me devolver, ele poderá, desde que eu queira. Né? Então, poderia devolver-me a sanidade. E o terceiro passo, que é eu entregar a minha vontade a este poder superior. Claro que isso dito assim parece que é um tripézinho assim, barbadinha, né? Mas é todo um processo, que a gente participa de grupos, se reúne e vai conversando, vai gostando, vai tendo afinidade com o grupo. Né? Vai ter o apoio dos outros. Vai ter o apoio, claro, um tem o apoio do outro. Agora, talvez tu queira perguntar assim, como é que eu cheguei por que eu cheguei no AA? Né? Eu era bêbado de sarjeta, eu tinha matado o cara, o que eu tinha feito, né? Na verdade. Não, veja assim, também é outra surpresa, que a maioria dos membros de AA, claro, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história lá no grupo, tá?
Mas a gente, quando chega lá, pensa assim que vai encontrar, com todo respeito, a classe menos favorecida, vamos dizer assim, né? Lá quando nós dizemos que vivem à margem, né? Aqueles que estão mais desfavorecidos. Não é bem assim. Tá? E na verdade tu encontra lá pessoas de todo de nível toda a classe social, porque a doença, veja bem, a doença atinge pessoas, né? Não atinge classe social. Exatamente. Não atinge. A gente costumava dizer, eu me lembro que tinha uma literaturazinha pequenininha quando eu ingressei, que frisava bem assim, olha, a doença atinge o médico, a doença atinge o padre, o pastor, atinge o juiz e o promotor. Quer dizer, não tem classe social. Se o cara, nós acreditamos que a pessoa nasce com essa propensão. Ela não, e depois, claro, com o beber, se torna dependente, mas ela já nasce assim. Tanto que, veja bem, eu sou de uma família numerosa. Então, eu sou um alcoólico. E mais outros irmãos meus que eu considero, que a gente não diagnostica ninguém, que também eram alcoólicos. Muitos até faleceram sem conhecer a obra. E outros não. Sim. Outros administravam uma cerveja bonitinho, uma caipirinha e um beber social. O beber social. Né? Então, dentro da mesma família, mesmo pai e mesma mãe. Mas toda a vida, né? E eu tive então essa felicidade de chegar no momento certo, né, encontrar o grupo de Alcoólicos Anônimos, que me recebeu muito bem. Eu estava muito bem, como eu disse antes de começar o programa, eu estava muito bem na vida, a mesma família, eu estou com 42 anos de casado. Tá? Tenho 3 filhos, tenho 4 netos. Né? E o apoio da família muito importante, né? Mas quando eu cheguei no ar, eu tinha carro do ano. Lembro bem que era o Escort do Bojeto, né? Era o Escort, como é que era o nome? Não era Escort, era o Ford. Ford, era o me falhou o nome do carro agora. Era o top de linha, eu tinha o carro top de linha. Um ano anterior apenas, né? Eu ingressei em 80 e eu tinha esse carro, o Ford Corcel 2. Eu me lembrei, o Ford Corcel 2, que era o querido Firmino Bojeto, que tinha revenda em Montenegro, né? Que eu fui ali e comprei um carro Ford, quer dizer, eu estava bem empregado, tudo bem. Né? Mas tive a felicidade de encontrar Alcoólicos Anônimos naquele momento. Bem, então, o que eu presenciei depois, né? Indo em grupos, não só em Montenegro, como em outros lugares, até porque eu era representante comercial, e aí, então, em cada cidade que eu ia, eu procurava um grupo. Como já comentamos, todo nível social. Mas todo nível social mesmo. Chegava lá e encontrava o jornalista, encontrava o psicólogo, encontrava todo mundo. Né? Não tinha diferença. Eu considero muito assim a minha recuperação, ter encontrado a isso é indiscutível, isso aqui se eu não tivesse encontrado, poderia estar recuperado, mas talvez não tão recuperado como eu me considero hoje, íntegro, né? Íntegro na sociedade, né? Eu hoje tenho mais de uma atividade social na cidade, na minha igreja, né, com um clube de amigos, como agora, assim, com essa distinção, né, de ser recebido aqui, de ser convidado. Isso tudo faz parte da minha recuperação. Né? Isso. E poder estar contribuindo, ajudando outras pessoas que também estejam passando por isso, né? Pois é, isso é um sentimento cristão, porque, veja bem, Alcoólicos Anônimos, a filosofia de Alcoólicos Anônimos foi embasada nos mandamentos, nos evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Independente de religião. O AA não tem religião, mas foi com base nos evangelhos que formaram os 12 passos, até porque os nossos 12 passos, um pouquinho de história rapidamente, foi aprimorado, né? Foi aprimorado dos grupos Oxford, lá dos Estados Unidos, né? Então não existia Alcoólicos Anônimos ainda. Na verdade, 2 dali, né, que se juntaram e criaram então a Irmandade, porque mas já existia um grande movimento, né? Na época era a epidemia, como hoje é a epidemia do crack, agora já surgiram outras drogas. Na época era a epidemia do alcoolismo. Era o álcool. Nós temos uma pesquisa aqui do Jornal do Brasil, datada de hoje, 24 de 2 de 2014, dados do Instituto Nacional de Seguro Social. O principal motivo de pedido de auxílio-doença é devido a transtornos causados pelo alcoolismo. O aumento, olha só,
de 19% em 4 anos, passando de 12.055 no ano de 2009, né, para 14.420 em 2013. E o que assusta muito a gente é saber que crianças estão tendo acesso muito cedo ao álcool, né? Então, eu queria que tu comentasse assim um pouquinho para a gente a tua opinião pessoal sobre isso. Sim, como dizia um programa das antigas, quem sou eu, prima? Mas assim, não estou falando em política, né? Mas a gente sabe que o capitalismo, né, o regime capitalista é muito forte. Né? Ele domina, né? Ele domina. E nós vivemos num regime de capitalismo, né? Na nossa América Latina e praticamente em todo o mundo. O nosso socialismo cada vez desaparece mais. Então, veja bem assim, hoje, quando se abre a grande mídia, principalmente, se ouve muito falar em drogas pesadas, né? Sim. É o crack, a cocaína, o LSD, não sei o quê, e o álcool está sendo esquecido. Isso mesmo. Tamanho o poder, né? O lobby da indústria que vende bebida alcoólica no Brasil. Exatamente. Tamanho o poder que eles têm. Então, quer dizer, o assunto é desviado lá para as drogas, né? E parece que o álcool não tem problema. Não é mais um problema. O álcool, então o álcool eu posso beber, quer dizer, e a gente sabe que não é assim. Aí muitos dizem assim, o álcool é a porta de entrada. É e não é a porta de entrada. O problema é que o álcool é droga. Essa é a grande verdade. O álcool é droga. Tá? Agora, quem pode ingerir uma droga socialmente, tudo bem. Mas ele tem que ter consciência, quando ele está tomando bebida alcoólica, ele está ingerindo uma droguinha para o corpo. Né? Então, como eu falei antes, a propensão, nós nascemos com essa propensão, e como o assunto... Olha, outro dia eu vi um comentário no Correio do Povo também, de uma família que achou algo estranho, a mãe achou algo estranho no roupeiro, na cueca do filho. E se apavorou. Foi lá e começaram a falar com o pai, os dois, mas tu vê onde é que foi para nosso filho e tal, e começaram a se lembrar quando o filho era pequeno, como era bonito, como era saudável e tal. Daqui a pouco ele chegou na sala, mãe, que dê meu, sei lá, não me lembro do objeto em si, né, mas não tinha nada a ver com droga. Sim. O que esse cronista quis passar? A nossa ignorância no assunto. Exatamente. Esse é o problema, da nossa ignorância no assunto, de nós não querermos ver as coisas. E os pais não estão tendo tempo também de conversar com os filhos, né? Tudo faz parte do sistema, exatamente. Tudo faz parte do sistema, né? Veja bem assim, eu não sou velho, tá? Mas eu me criei com a minha mãe, dá para dizer 24 horas com a minha mãe dentro de casa. Né? Eu me acordava, eu via a minha mãe, eu chegava ao meio-dia, almoçava com a minha mãe, né? Minha mãe e meu pai, né? Mas claro, mais minha mãe. E hoje os filhos não, né? São filhos de creche, né? Tias de creche, que são queridas, são carinhosas, mas são filhos de creche. E depois, quando eles crescem um pouquinho, parte para o grupo. Exatamente. O grupo tem uma força muito grande na nossa vida que a gente não consegue fazer uma ideia, tamanha a influência do grupo. E é por isso que essa juventude, ou pré-juventude, né, já está bebendo bebida alcoólica. Né? Em primeiro lugar, é gostoso. É gostoso. Olha aqui, cerveja é bom? É bom. Opa, eu sei que é bom. Sim. Só que eu acredito que eu não posso, então eu não bebo. Mas que é bom, é bom. Né? E depois, para ser aceito no grupo. Exatamente. Que eu falei no começo, eu cheguei no grupo de Alcoólicos Anônimos e me identifiquei com aquele grupo de pessoas que não bebia mais. Isso. Opa! Então, como o jovem se identifica com os amigos que estão bebendo. Na balada, na festa. Eu costumo citar o exemplo da cobra, né? O cara que está indo assim num trilho, né? Assim, de estrada de chão, como eu me criei lá fora, né? E aí ele passa sozinho e vê uma cobra. Ele vai embora. Por medo, vai embora de medo. Aí passa ele e outro. Os dois se olham e vão embora. Agora, se tiver 3 ou 4, eles vão matar a cobra. Né? E vão matar a cobra por quê? Porque um fica com medo de mostrar o medo para o outro. Exatamente. E assim, né? Porque daí não vai ser aceito. Tu é um medroso, qual é que é? E tal. Então, assim é a aceitação no grupo. Ele tem que fazer o que o outro faz. Nós estávamos até comentando, eu e tu, antes de começarmos a gravar, sobre uma pessoa pública, de uma reportagem que você... Isso, exatamente. Agora, nesse domingo, casualmente, nesse domingo saiu uma reportagem na Zero Hora,
do Alex Rossi. O Alex Rossi foi um grande... Olha, veja bem, assim, isso eu também acho engraçado, isso aí, né? Foi um grande craque do futebol. Isso. Meu Deus, hoje o craque, o que é? O craque é droga. Vê como eles, né, usaram o marketing aqui. Mas ele foi o atleta, vamos falar assim então, foi o atleta que deu o título ao Internacional, título de campeão gaúcho, em 1991. Sim. E ele, na reportagem, então, ele inclusive, claro, se queixa muito de injustiças e tal, mas ele era de uma família até de certa posse, então o pai dele ficou doente lá no Itaqui, lá na fronteira com a Argentina, ele foi para casa, e aí lá o pai morreu, deixou herança para ele, e ele vendeu tudo. Tudo. Ele conta na reportagem ali que ele chegava na cidade, era recebido, pá. Claro, os políticos recebiam muito bem, né? Lógico, né? Mas ajudar não, né? Ajudar no sentido, até porque não sabiam, né? Sim. Mas enfim, hoje ele está interno numa clínica, no terceiro casamento, nada contra terceiro casamento, mas a situação dele, que ele mesmo contou. Terceiro casamento, né? Foi preso, parece que o único motivo que ele foi preso, ele conta, estou contando que ele contou. Sim. O único motivo que foi preso foi por não pagar pensão. Veja bem, então, e um cara que ganhou milhões. E tudo milhões. Isso devido ao álcool. Tudo isso devido ao álcool, porque ele não podia beber e não sabia que não podia beber. Que a pessoa, imagina assim, dá para fazer uma comparação. Tu gosta de doce de ambrosia, Cristiane? Adoro, né? Eu acho que até porque o ambrosia é o doce dos deuses, né? Dos ambrósios, né? Então a gente costuma dizer que adora ambrosia. Tu imagina, tu te cria comendo ambrosia. Tu vai na casa de uma amiga porque ela falou que eu fiz uma ambrosia. Vou te mandar um vidro com um pouquinho de ambrosia. Te esperei com um docinho de ambrosia. E de uma hora para outra diz assim, Cristina, tu não pode mais comer ambrosia. Então, para ti aprender a dizer não à ambrosia é muito difícil, né? Pela cultura que a gente tem. Vão te pedir uma porção de explicação, mas por que tu não vai comer ambrosia? Tu não gostou da minha ambrosia? Tu está doente? O que houve? Alguém te proibiu de tu comer ambrosia? Não. É teu esposo, teu marido, teu namorado que não quer. E aí vem. Então, assim acontece também com a bebida alcoólica e hoje com o uso de droga. E hoje em dia, os jovens, assim, eles não têm aquela mentalidade de que se o pai teve problema com álcool, tem mais algum familiar na família que tem problema com álcool, ele tem que dar uma atenção especial, né? Sim. Ele já tem que... Vamos dizer assim, se precaver, assim que a gente fala, né? Sim. Vai numa festa, já tem que ser mais vigilante, né? É difícil da gente observar. Olha, nós temos quantos minutos ainda lá? Uma porção, meia hora? Temos bastante. Não, assim, eu me lembrei agora de um relato que eu fiz um outro dia para um grupo de pessoas, quando eu bebia. Eu gostava de jogo de carta na família, joguinho de carta, sadio, né? Sim. Então nós almoçávamos e ia jogar carta. E eu, claro, lá ficava tomando cerveja e eu me alterava. E eu não queria, eu queria só beber que nem os outros. O meu sonho era poder beber e não fazer fiasco. Eu acredito que todo sonho de bêbado é esse. Ele quer beber que nem os outros, que é para ficar inserido no grupo. Todo mundo tomando cerveja e eu Guaraná. Por quê? Naquela época eu ia chamar de mulherzinha até, inclusive, né? O mulherzinha quer Guaraná, né? Por causa da história do machismo. Mas, enfim. Então eu pedia para minha esposa, olha assim, quando tu vê, e veja bem, eu pedia, hein? Tu vê que eu tô me passando nos gritos, tu aparece na porta ali, vai lá, ou me dá um tapinha no ombro, que eu já sei que eu vou parar de tomar cerveja. Eu tinha pedido, Cristina. Que bom. Né? Que bom, né? Aí eu estava lá tomando cerveja e jogando, lá o jogo entusiasma. Eu jogava aquele jogo das antigas, era 66, escovão. Aí ela botava o pé na porta assim, eu digo, o que tu quer aqui? O que tu veio me cuidar? O que tu tá pensando? E acabava o jogo. Acabava o jogo, eu xingava de tudo que era palavrão, e acabava o jogo. E até, aproveitando, então, o que é pior que eu fazia? Tinha um Fuca, morava em Porto Alegre, pegava os 2 filhos pequenos, botava no Fuca, ia daqui a Porto Alegre dirigindo bêbado com os guris. O que uma família se sujeita, né? Além de eu tirar o convívio dos meus filhos com os avós, né? Eu tava, claro, qual é o filho que não gosta do avô? E ainda saía bêbado para ir fora. Sim.
E ai de que alguém me dissesse alguma coisa assim, eu bebo quando quero e paro quando quero, eu bebo com meu dinheiro, E ninguém tem nada a ver assim, com isso. Realmente assim, realmente assim. Essa assim que a gente mais ouve. Assim. Então, para tu tirar isso assim, de uma hora para outra da cabeça, só através do grupo. É uma terapia de grupo, que tu vai frequentando, tu vai ouvindo um relato, tu vai lá ouvir o cara falar, eu passei por isso, eu também fui assim, e vai indo, vai indo. E como foi para você? Você foi convidado por alguém ao conhecer o grupo? Sim. Teve indicação de alguém? Sim, eu tenho aqui uma comadre, que não vou dizer o nome aqui, muito querida, muito amiga da minha esposa, né? Que o marido dela também sofre do alcoolismo. E ele chegou no grupo, e aí ela me disse, Bruno, vai lá que o fulano... Vai conhecer. Uma comadre, mas ela que eu vou puxar as orelhas dela aqui se ela ouvir isso aqui. Porque ela não foi no grupo. Ela só mandou o marido ir, como a maioria das mulheres faz. Sim, faz. Que aliás está certo, quem bebe é nós, né? Tu vai lá porque o fulano não vai ter ambiente para ele ir lá. Né? Ele tem uma certa situação social boa. Então eu fui nesse grupo para ajudar o meu amigo. Sabe? E aí eu cheguei lá e me caiu a ficha, que aquilo ali era muito para mim. Muito para mim também, e fiquei no grupo, graças a Deus. Então foi assim um convite, né? Por isso que eu digo assim, eu agradeço muito a Deus, né? Ao meu poder superior, porque eu cheguei íntegro, com família, empregado. Aqui outro detalhe, não sei se dá tempo ainda assim, ó. Em 1973, o ano que nasceu o meu primeiro filho. Olha. Eu trabalhava na Cresul e depois saí por motivos tal lá, que a empresa, mas não saí. Eu saí, não me botaram para a rua. E aí eu fui trabalhar na Link Máquina Rodoviária, que é uma das melhores empresas para se trabalhar. Eu cito o nome por causa disso, tá? Só depois a outra não vou citar o nome. A Link era o show. E aí eu trabalhei na empresa, fiz teste, trabalhei 101 dias, me botaram para a rua, sem dar explicação. E eu fiquei batalhando muito tempo. Bom, dali eu saí, fui para outra empresa, trabalhei mais 5 anos na outra empresa e depois mais 5 anos em outra empresa. Sim. Veja bem, e dessas 5 anos eu saí e da outra também eu me aposentei. E aí, então, aí eu entrei no AA. Quando eu entrei no AA, é que eu fui descobrir por que eles me botaram para a rua. Aquela empresa, a Link, tinha uma linha. Não ia dar certo ali, eles tinham aquela linha deles lá. Não, esse cara aqui não vai dar certo. Então, eu quero dizer com isso, que a sociedade nos aceita muito. Né? Enquanto você volta de novo ao capitalismo, né, Cristina? Enquanto eu estiver produzindo, né, tá tudo bem. Tá tudo bem. Enquanto eu estiver produzindo, tá tudo bem. No momento que eu deixei cair o cachimbo da boca, manda esse cara embora que não dá mais. Né? Assim a sociedade. Infelizmente, assim a sociedade como um todo. A família também é assim, a família, que a gente fala tanto na família. Claro, não estou falando de todas as famílias, mas a maioria das famílias são assim. Né? Enquanto eu estou, vamos dizer assim, provendo essa família de bens materiais, está tudo bem. Meu filho está num bom colégio, minha mulher lhe um vestido, pôde comprar, vai DVD. Então, vai indo, né? Mas quando a gente começa a cair, que vai chegando no fundo de poço, cai sozinho, gente. Cai sozinho, tá? Bruno, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem, tá, para os ouvintes de casa, para os telespectadores, e um convite, né, para as pessoas que estiverem se identificando agora com esse nosso bate-papo aqui. O pessoal que vai assistir esse bate-papo é via internet, né? Isso mesmo. Eu não sei falar muito disso, mas assim, é só clicar AARS, AARS, Alcoólicos Anônimos Rio Grande do Sul. Vai achar os endereços da sua região, vai encontrar o telefone de Porto Alegre, depois a Cristina tem ali que vai dizer, né? Exatamente. Tá, mas como está na internet, clica ali AARS. E o convite que eu faço é assim, conheça um grupo de AA, conheça a obra de Alcoólicos Anônimos, compre uma literatura e leia. Sabe? Para você ver como, no meu tempo dizia assim, todos nós, né? No meu tempo dizia assim, porque essa é a verdade. Já naquele tempo dizia assim, todos nós, e o todos nós é todos, temos pelo menos um parente ou amigo que tem problema com o alcoolismo. Tá? Todos nós temos. E o alcoolismo não escolhe pessoa,
né? Não escolhe pessoa, não escolhe classe social. Ele escolhe a pessoa, isso sim, né? Se eu sou um alcoólico e se eu ingerir bebida alcoólica, olha, para encerrar, se minha querida mãe já faleceu faz tempo, eu não sei se a minha mãe, e eu incluo aqui muitas mães daquela época, eu não sei se a minha mãe era uma alcoólica ou não, porque ela nunca ingeriu bebida alcoólica porque era feio. Sim, né? Naquela época, mulher beber, Deus o livre. Isso. Entende? Então, quer dizer, não sei se ela era, né? Então, mas se eu sou um doente alcoólico, né? Se eu tenho essa característica, né, que os outros não têm, e eu ingiro bebida alcoólica, eu vou me tornar um dependente. Um dependente. E, então, alcoolismo é uma doença lenta, progressiva, incurável, mas fatal. Ele é lenta, progressiva, incurável, porque não tem cura. Mas então tu tá... Não, eu estou curado, eu curei o meu caráter, graças a Deus, eu curei minha saúde, eu curei. Agora a doença eu não curei. Se eu beber de novo, opa, vai voltar tudo. Bruno, foi um prazer receber você aqui, tá? Esse assunto tem mais aí programas que vão vir aí, eu vou te fazer um novo convite para a gente falar mais um pouquinho, tá? Um abraço a todos e fiquem bem. Um abraço também.